Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Ao longo da minha vida eu conheci muitas pessoas que me abordaram com o seguinte desabafo. Gosto muito de frequentar o centro espírita, mas a minha família não aceita o espiritismo, a tal ponto que eu tenho que frequentar o centro escondido ou escondida. Quase sempre essas situações envolvem mulheres, porque a maioria dos frequentadores do centro espírita são mulheres, né? Que acabam conhecendo a doutrina espírita, quase sempre conduzidas por outra pessoa, ou por lerem algumas obras espíritas, né? Via de regra, romances espíritas, e um dia decidem buscar o centro espírita, né? Para conhecer melhor. E enfrentam esta barreira, tá? Que na realidade nada mais é do que uma objeção feita pela própria família. Bom, mas por que os familiares se comportam assim? Quase sempre os familiares, principalmente os familiares, né, se comportam desta forma em virtude de que eles não conhecem a doutrina espírita. Eles fazem uma ideia concebida por eles mesmos e com base em uma série de conceitos ou informações falsas que eles buscaram, que chegaram até eles, ou simplesmente eles associam o espiritismo a alguma coisa, alguma prática muito ruim. Isso tem um nome, tá? Quando a gente critica algo sem saber, sem conhecer profundamente sobre aquele determinado assunto, aquele determinado tema, seja o que for, isso nada mais é do que preconceito, né? Uma ideia pré-concebida. E todo preconceito, ele é, por assim dizer, burro, né? Sem nenhuma ofensa aos animais, aqueles animaizinhos que são muito inteligentes, por sinal, mas burro no sentido de que é ignorância mesmo, tá? É pura ignorância. Então, o que eu recomendo para você que está passando por essa situação é perguntar para a pessoa ou para as pessoas que fazem essa objeção. Se a pessoa chegar para você e disser, você não deve ir no centro espírita por isso ou por aquilo, tá? Você faz a seguinte pergunta para ela: você sabe o que é o espiritismo? Questione ela. Mas é importante que ao questionar, você saiba o que é o espiritismo, né? Você tenha de fato uma noção real do que é a doutrina espírita. E para isso você precisa ter um mínimo de conhecimento do que é a doutrina espírita. Procure ler as obras de Allan Kardec, pelo menos o Livro dos Espíritos, onde é explicado muito bem o que é o espiritismo, ou acesse algum site, como por exemplo o site da Federação Espírita Brasileira, né, o site da FEB, e ali você vai ter um resumo do que é a doutrina espírita. Primeiro você precisa fundamentar o seu conhecimento sobre o que é a doutrina espírita. E a partir disso sim questione a pessoa, né? Devolva o questionamento para a pessoa que está criando objeções quanto à sua participação, né, no movimento espírita, quanto à sua frequência a um centro espírita. Isto é uma das formas, né? Seria o primeiro passo a ser dado. Mas digamos que mesmo que isso aconteça, mesmo que você explique o que é a doutrina espírita, as pessoas, os seus familiares ainda criem objeções, certo? Entenda que eles não são obrigados a aceitar o espiritismo. Ninguém é, né? E não é isso que o espiritismo deseja, né? O espiritismo é uma filosofia, ele é uma ciência, né? Muito fundamentado na razão, né? Então ele não precisa se impor, né? E nem nós espíritas devemos nos impor a quem quer que seja, impor a nossa verdade, né? O importante é que nós tenhamos a convicção daquilo que é a doutrina espírita e que o espiritismo nos faz bem. E aceitar o fato de que outras pessoas vão ter entendimentos diferentes, mesmo que ainda sejam familiares, mesmo que sejam um cônjuge, né? Um companheiro, uma companheira, né? Filhos, irmãos, pais, mães,
Não importa, né? Nem todo mundo vai entender o que é a doutrina espírita e vai aceitar o que é a doutrina espírita. Mas nós devemos sim compreender e respeitar, né, a opinião de todas as pessoas, o caminho que cada pessoa escolheu para si, sem desrespeitar o nosso próprio caminho, a nossa própria escolha, né? Então nós devemos ter convicção daquilo que nós buscamos, do porquê que nós buscamos, do porquê que nós escolhemos o Espiritismo, tá? Como o nosso caminho espiritual, né? Como a nossa escola filosófica espiritualista, certo? E a partir disso, com o passar do tempo, com a sua vivência, com o seu exemplo, as pessoas irão perceber que, na pior das hipóteses, né, o Espiritismo não é algo do mal, né? A partir do momento que elas perceberem que você, aos poucos, está se tornando uma pessoa melhor, né? Então, algo que é do mal não vai tornar ninguém melhor, né? Então, o seu exemplo talvez seja a melhor forma de convencimento para muitas pessoas. Lembre-se de que, por exemplo, Chico Xavier, né, foi muito criticado, né, numa época onde o preconceito era ainda maior, né, onde a influência da Igreja Católica, por exemplo, era muito extrema. E Chico foi muito criticado em público, inclusive pelo padre da sua cidade. Ele ainda era um jovem, né? Então, supere tudo isso com o seu exemplo, com muita prece, para que você tenha as forças morais necessárias para seguir em frente na sua caminhada. E pouco a pouco as coisas irão mudar. Conheci muitas pessoas que encontraram muitas resistências para frequentar o centro espírita e algum tempo depois estavam levando ao centro espírita, inclusive muitos dos seus familiares que antes a criticavam por isso. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like aqui embaixo, inscrevam-se no nosso canal e deixem aqui nos comentários também se você já passou por esse tipo de dificuldade, se você está passando por esse tipo de dificuldade ou se conhece alguém que passa por esse tipo de dificuldade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.